Hoje nós vamos fazer um pão de forma integral, de fermentação natural, vegano, fofinho, maravilhoso. Então segue aqui comigo para pegar essa receitinha com todos os detalhes e ter um excelente pão para o seu café da manhã ou se você vende para o café da manhã dos seus clientes. Para você que não me conhece, meu nome é William Pereira, eu ensino as pessoas a fazer pão em casa, principalmente pães de fermentação natural. E para fazer esse pão, o processo em si é bastante simples. A gente vai começar misturando todos os ingredientes secos. Eu tenho aqui na minha tigela 200 gramas de farinha branca, 200 gramas de farinha integral. Eu vou acrescentar 20 gramas de malte e vou acrescentar 10 gramas de sal. Você mistura bem esses ingredientes, abre uma covinha ali no meio e aí nós vamos entrar com os ingredientes úmidos ou líquidos dentro dessa mistura. E quais são eles? Nós vamos entrar com a água, com o óleo e logo em seguida nós vamos entrar com o fermento natural. William, o que é fermento natural? Pelo amor de Deus, nunca vi falar disso. Fermento natural ou levain é um fermento que a gente produz em casa. Se você não tem, você gostaria de fazer o seu fermento, eu vou deixar um link aqui na descrição para você baixar o PDF com passo a passo como você pode fazer um fermento na sua casa por um método que ele fica pronto em poucos dias e você não tem desperdício de farinha. Ele gasta só 400 gramas de farinha para fazer o fermento do início ao fim. Mas se você não tem o fermento e quer fazer o pão mesmo assim, você pode substituir por uma mistura que vai levar 60 gramas de água, 90 gramas de farinha e uma colherinha bem rasinha de café de fermento biológico seco, aquele que a gente compra no supermercado. Você faz essa mistura antes, espera ela crescer, dobrar de volume e aí você usa na mesma quantidade que o fermento natural. Lembrando também, todos os ingredientes estão na descrição deste vídeo. Todas as quantidades estão anotadas lá. Você vai com um garfo misturar o melhor que você conseguir esse fermento, dissolver ele ali dentro dessa mistura com a água, com o óleo e depois você vai aos poucos puxando pelas beiradas a farinha de trigo para incorporar. Eu não recomendo que você já meta a mão na massa nesse momento porque ela vai estar muito mole, muito grudenta e metade da massa vai ficar na sua mão ao invés de ficar no pão onde ela deveria estar. Então você vai mexendo até que tudo fique homogêneo. Depois que a massa ficar homogênea, nós vamos passar para a bancada e fazer a sova. William, mas eu não sovo massa, eu posso sovar na batedeira? Pode, do jeito que está aí você pega e leva para a batedeira, coloca o gancho nela e deixa ali 10 minutinhos batendo. William, eu não tenho batedeira e não consigo sovar a massa, então você vai dar só uma amassadinha assim para ela ficar bem uniforme, cobre com plástico filme e coloca 1 hora na geladeira e isso vai substituir a sua sova. William, eu sou uma pessoa forte, saudável, que gosta de mexer na massa, que gosta de bater massa e que não tem preguiça de sovar e eu vou sovar. Beleza, então você transfere para a bancada e aí você vai começar a bater essa massa contra a bancada. A técnica de sova que você vai usar depende sempre da textura que está a sua massa. Se a sua massa estiver um pouco mais mole, vai ser difícil você tentar sovar empurrando ela contra a bancada. Então é melhor você puxar e bater essa massa na bancada. Dobra e bate, mais ou menos igual eu vou fazer aí no vídeo. Se a massa estiver bem firme, você pode só empurrar ela contra a bancada com a base da mão e puxar aquele método tradicional que todo mundo sabe como se sova uma massa desse jeito, não é mesmo? Por quanto tempo eu vou sovar essa massa? Se você estiver fazendo na mão, você não vai contar o tempo, você vai contar os movimentos. Você vai fazer 150 movimentos de sova. Isso vai dar aproximadamente uns 10 minutos. Por que eu não faço a contagem pelo tempo? Porque cada um tem uma velocidade em que faz o movimento de sova. Eu sovo muito rápido a massa. Tem pessoas que sovam mais devagar. Então, quando você conta o movimento, você padroniza isso para a gente ter uma noção mais realista de quanta sova é necessário. A massa no final da sova pode ser que esteja mais firme, pode ser que esteja mais grudenta. Independente disso, a gente vai deixar ela descansar. Essa massa vai descansar de 30 minutos a 1 hora. Como é que eu sei se eu deixo 30 minutos? Como é que eu sei se eu deixo 1 hora? É simples, você tem que ir observando a textura da massa. Deu 30 minutos, se a massa estiver muito firme ainda, se ela estiver praticamente do jeito que você deixou ela dentro do cesto, dentro do teu bowl, então você espera mais 30 minutos. Se a sua massa já está mais maleável, já deu uma baixada, então o que você vai fazer? Você vai fazer uma dobra. O que é uma dobra? É um processo no qual a gente vai dobrando a massa para dar força no glúten sem a necessidade de você ter que fazer uma sova extra ou de fazer uma modelagem super apertada enquanto a massa está fermentando. Como este é um pão de longa fermentação, ele vai permanecer em temperatura ambiente durante todo esse processo, desde o início
até todas essas etapas, cuidando sempre para não ultrapassar a temperatura de 26 graus. Se isso acontecer, você leva o pão para a geladeira. Como é que você vai saber? Utilizando isso aqui, termômetro. Se você não tem termômetro, então você vai no feeling. Sentiu que a massa está ficando muito mole, coloca na geladeira para ela recuperar a textura. Muita gente perde o pão por causa disso, porque deixa o pão muito tempo na bancada e acaba perdendo o controle da temperatura. Se está acontecendo com você, se o seu pão está ficando muito mole, é assim que você corrige, leva ele para a geladeira. Que dica, hein? Acho que só essa dica já valia um like aqui nesse vídeo. Gente, custa nada, né? Deixa aí. E se inscreva no canal, porque tem receita toda semana. Depois que você fez a primeira dobra, você vai dar um segundo descanso nessa massa e vamos esperar para fazer a segunda dobra. Eu, no caso, deixei aqui mais 1 hora. Então, sovei, esperei 1 hora, fiz a primeira dobra, esperei mais 1 hora, fiz a segunda dobra. Você sempre tem que tomar cuidado para não rasgar a massa na hora que você estiver fazendo as dobras. Sentiu que vai rasgar, você para de manipular. Deixa essa massa em temperatura ambiente agora por 1 hora, 1h30, até você ver os primeiros sinais de fermentação. Você começar a perceber que a massa está querendo começar a crescer, que essa massa está aparecendo algumas bolhas. Este é o momento em que nós vamos fazer a modelagem. E a modelagem é bastante simples. Você farinha levemente a bancada, leva esse pão para cima dessa farinha, abre a massa com delicadeza, sem rasgar, sem prejudicar a estrutura da massa. E aí você vem dobrando as laterais para dar um pouquinho de força e depois você enrola ela no sentido do comprimento e vai dar uma ajeitadinha até que ela forme um cilindro que seja proporcional ao tamanho da sua forma. Eu estou utilizando aqui uma forma de pão de forma e eu vou olhando na minha forma e no meu pão se ele está proporcional ao tamanho da forma. Porque se o meu pão ficar muito gordinho e pouco comprido, ele vai crescer só para os lados e vai ficar um cogumelão assim, feio. E se ele estiver muito comprido, ele pode ficar muito achatado. Então tem que sobrar mais ou menos o mesmo espaço de assadeira em volta de cada lateral do pão. A minha forma, depois de untada com desmoldante, você pode passar um pouquinho de óleo ou margarina dentro e farinha integral, coloquei o pão ali dentro e cobri com plástico. Como este é um pão de longa fermentação, você não pode deixar ele descoberto, porque senão ele vai ressecar. Deixe esse pão crescer. Agora vem a polêmica, a grande pergunta que todos vocês me fazem. William, quanto tempo eu preciso deixar este pão crescendo? Eu não sei. Vai depender da sua temperatura ambiente, vai depender da força do seu fermento, vai depender da qualidade da farinha que você usou, vai depender do tipo de açúcar que você colocou lá no início, vai depender de uma série de fatores. Eu deixo em temperatura ambiente ou eu deixo na geladeira? No meu caso, como já era muito tarde da noite, eu peguei o pão e levei para a geladeira, porque se eu deixasse em temperatura ambiente, ele poderia perder o ponto da fermentação durante a noite. Deixei durante 13 horas na geladeira e depois eu retirei e deixei mais 6 horas em temperatura ambiente até ele terminar de crescer. Você pode fazer ele todo em temperatura ambiente, mas vai levar nessa base de 6 a 8 horas mais ou menos, esse processo todo se for em temperatura ambiente, próximo de 25 até 30 graus no máximo. Tenta evitar passar muito essa temperatura, tá bom? Qual que é o ponto correto? Muita gente erra isso também. Na impaciência acaba levando o pão para assar antes da hora. E aí o pão fica pesado, fica maçudo, porque o pão integral ele é complicado da gente fazer. Com fermentação natural principalmente, tende a ficar muito maçudo, muito pesado. Para ele ficar bem fofinho igual o meu, você vai deixar ele fermentar até o limite. O que é o limite? Quando você viu que o pão subiu, preencheu essa forma toda, que essa quantidade vai preencher a forma, já está saindo para a beirada. E aí ele tinha uma curvatura assim bem alta, ele começou a virar a curvatura para baixo, esse é o limite. Porque daí em diante ele vai afundar. Então, pré-aqueça seu forno, 20 minutinhos, 200 graus, leva esse pão para assar. Você pode dar uma borrifadinha de água por cima dele, como eu fiz aí, ou pincelar alguma coisa que seja da sua preferência, uma mistura de gema com água, pincelar um pouquinho de leite ou leite de castanha, se você for vegano, ou até mesmo pincelar um pouquinho de manteiga, de gordura. Leva o pão para assar aproximadamente 20 minutos nessa temperatura de 200 graus, depois você abaixa
para o mínimo do seu forno e deixa mais uns 20, 25 minutinhos no máximo. Esse pão vai estar pronto. Ele é um pão bastante simples de fazer, você só tem que tomar esses cuidados e é a versão de pão integral que eu gosto. Por quê? Porque esse pão fica super fofinho. Além de ser saudável, integral, saboroso, ele ainda tem essa textura maravilhosa. Não fica que nem os pães rústicos integrais que tendem a ficar um pouco mais maçudos ou mais pesados se você não usar uma farinha de muito boa qualidade. E antes que vocês me perguntem, para esse pão eu utilizei farinha biorgânica branca e farinha Mirella orgânica integral, mas poderia ser outra farinha integral. Essa receita foi mais uma das que eu fiz para os desafios que eu faço junto com os meus alunos. Então sempre que eu crio uma receita nova para um desafio desse, eu trago ela aqui para o canal para vocês. Se você quiser saber mais sobre como funcionam esses desafios que eu faço com os meus alunos, sobre o curso que eu tenho, que se chama Levain Inteligente, que eu ensino vocês como raciocinar os processos e como até criar receitas do seu gosto, como lidar com essas questões de leva para geladeira, não leva para geladeira, quanto de fermento que vai, que eu posso mexer na farinha, tudo isso são coisas que eu ensino lá dentro do curso. Se você quiser aprender, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, você clica lá para conferir o que tem dentro do curso e ver se te interessa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você fizer esse pão, não esquece de me marcar lá no Instagram, bota lá @WilliamPereiraBaker, que eu sempre tô vendo as coisas que vocês andam aprontando e andam me marcando, e aparece lá no meu perfil, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário, deixa aí abaixo. Não esquece, deixa o like para fortalecer. Um beijo e vejo você semana que vem.